Continuando nossas aulas de matemática discreta da UFC, vamos encerrar esse capítulo de contagem, o capítulo 11, o capítulo de combinatória. Faltam duas sessões, a sessão do princípio subtrativo da contagem e o princípio da inclusão e exclusão. Então vamos ver aqui primeiro o princípio subtrativo. Considere agora o problema de contar os números de 1000 a 9.999, inclusive ambos, nos quais o algarismo 3 aparece pelo menos uma vez. A solução N, a resposta N, desse problema, apenas pelo método aditivo e multiplicativo, é relativamente trabalhosa. Uma solução mais simples é contar todos os números entre 1000 e 9.999, que são exatamente 9.000, entre esse inclusive ambos, e 9.000 elementos, e subtrair desse total a contagem K dos números nesse intervalo seria o complementar, o contrário disso daqui, ou seja, o algarismo 3 não aparece. Aqui tem que ser pelo menos uma vez e aqui ele não aparece. Nessa contagem, há 8 possibilidades para o algarismo dos milhares, porque não pode ser o 0 e nem o 3. E 9 para os demais, porque só não pode ser o 3, pode ser 0 até 9, mas não pode ser o 3. Então, tenho 10 menos 1, 9 possibilidades. Então, vai ficar 8 para os milhares e 9 para o resto, 9 ao cubo, vai dar esse valor, 5.832. Subtraindo isso, nós vamos ter os casos em que o 3 aparece pelo menos uma vez. 9.000 menos 5.172 dá 3.168. Podemos chamar a técnica ilustrada por esse exemplo de princípio subtrativo da contagem. Em geral, para contar um conjunto X, podemos contar um conjunto Y que contém X e subtrair do conjunto Y, o número de elementos que foram contados a mais. Ou seja, cardinalidade do complemento de X. Cardinalidade é o tamanho do conjunto, do complemento. Então, eu quero contar o X, eu conheço um conjunto Y que contém o X, e eu consigo contar facilmente o complemento, o que está em Y, mas não está em X. Se eu conseguir fazer isso, eu tenho o valor de X, o número de elementos de X. Essa fórmula também pode ser escrita desse outro modo. É basicamente um modo de escrever a mesma coisa, considerando que o Z aqui é o Y menos X. Tá? Então, se o Z é Y menos X, Y menos Z é o conjunto X. Tá bom? Y menos Z é o conjunto X, já que o Z, nesse caso, é o complemento de X dentro do Y. Tá bom. Vamos lá, exercícios ajudam a entender melhor. Quantos pares de inteiros x e y existem que satisfazem todas essas propriedades? O x é um algarismo de 0 a 9, o y também é um algarismo de 0 a 9. Se o x pertence a 2 até 7, então o y não pertence de 2 até 7. Ok? Então, vamos lá, pelo princípio subtrativo primeiro. Qual o total de possibilidades? Eu tenho de 0 a 9 para o x, 10 possibilidades. De 0 a 9 para o y, 10 possibilidades. 10 vezes 10 dá 100. O que é o complemento disso? Quais são os casos em que esse se, então, falham? É quando é verdadeiro aqui e aqui é falso, O se, então, é falso quando é VF, Então, é quando x pertence a 2,7 e aqui é falso, ou seja, o y pertence a 2,7. Então, eu tenho 6 possibilidades para o x e 6 possibilidades para o y também. Porque de 2, 3, 4, 5, 6, 7 são 6 possibilidades para o x e 6 possibilidades para o y. O x está em 2,7, o y está de 2 até 7 também. 6 vezes 6, 36. Subtraindo de 100, nós temos 64 possibilidades, tá bom? Pelo princípio aditivo, não seria muito difícil também. Quais são os casos em que funcionam agora? Vamos ver primeiro, separar em dois casos. Quando o x não está aqui, de 2 até 7, ou seja, o x é 0, 1, 8 ou 9. Eu tenho 4 possibilidades para o x, 0, 1, 8 ou 9. E o y pode ser qualquer coisa, 0 a 9, 10 possibilidades. 4 vezes 10, 40. Agora vamos ver os casos em que o x está aqui, de 2 até 7, nós temos 6 possibilidades para o x. E o y não pode estar de 2 até 7, ele só pode ser 0, 1, 8 ou 9. São 4 possibilidades para o y. 6 vezes 4, 24. 40 mais 24 dá 64, é a mesma resposta. Aqui mostrando dois modos de fazer a mesma coisa. Só a primeira estaria bom, ou só a segunda estaria bom também. Então, mostrando duas formas de fazer a mesma questão. Essa questão 11.43, vou fazer aqui nos slides à parte. Quantas mãos de 4 cartas podem ser tiradas de um baralho comum de 52 cartas, nas quais aparecem pelo menos 2 ases? Não é exatamente, é pelo menos 2 ases. Pelo princípio subtrativo, o que é que não satisfaz isso? Pelo menos 2 ases. É quando eu só tenho um ás ou nenhum ás. Então, qual é o total de possibilidades? De 52 cartas, eu quero escolher 4, 52 escolhe 4.
E o complemento é 0 ou 1 As. Se fosse 0 As, ou seja, eu tenho que escolher das 48 cartas que não são As, eu tenho que escolher 4, porque não tem nenhum As. E se tiver um As, aí eu tenho que escolher qual é o As que eu vou pegar. Tenho 4 possibilidades, porque são 4 naipes. 4 possibilidades para escolher o As que eu vou querer. E depois das 48 cartas que não são Ases, que é 52 menos 4, né? Eu tenho que escolher as outras 3 cartas da mão. 48 escolhe 3. O resultado vai ser o total menos o complemento. Porque 48 escolhe 4, mais 4 escolhe 4 vezes 48 escolhe 3. Por isso que aqui está menos e menos, ao invés de mais. É o total menos isso. Fazendo aqui as devidas contas, vai dar 6.961. Poderíamos resolver também pelo princípio aditivo. Qual é o caso que nós queremos? Pelo menos 2 ases. Então, ou tem exatamente 2, ou exatamente 3, ou exatamente 4 ases. Vamos começar pelos 4 ases. É uma mão de 4 cartas. Eu tenho 4 ases, então eu posso ter só uma possibilidade, né? Os 4 ases na minha mão. Aqui, uma. Que é basicamente isso daqui, né? Dos 4 ases eu tenho que escolher 4, e das 48 cartas que não são ases eu tenho que escolher nenhuma. Vai ficar 1 vezes 1 dá 1. E 3 ases. Das 4 cartas que são ases eu tenho que escolher 3. Eu digo que eu tenho exatamente 3 ases. Das 48 cartas que não são ases, eu tenho que escolher uma. E 2 ases. Das 4 cartas que são ases, eu tenho que escolher 2. E das 48 cartas que não são ases, eu tenho que escolher 2 também. 4 escolhe 2 é 6. 48 escolhe 2 é 48 vezes 47 sobre 2. Fazendo aqui as devidas contas, pode observar que vai dar o mesmo resultado, 6.961. Tá bom? Não precisa fazer dos dois jeitos, basta um deles. Só mostrando que dá o mesmo resultado. Ok? Perfeito. Voltando para o livro. Exercício 11.44. Quantos números há entre 1.000 e 9.999, inclusive ambos, nos quais aparecem pelo menos 2 algarismos consecutivos iguais? Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Aqui o caso, a solução pelo princípio aditivo vai dar um pouco mais de trabalho. Pelo princípio subtrativo, vamos ver qual é o total de possibilidades, né? O total de possibilidades é o quê? Eu quero ir de 1.000 a 9.999, não é isso? Então, eu tenho 9.000 números. Eu já tinha falado isso. Mas, se quiser fazer a conta, eu tenho 9 possibilidades para os milhares e os outros algarismos podem ser qualquer coisa. Então, de 0 a 9, 10 possibilidades para cada. Então, vai dar 9.000. Tá bom? Qual o complemento disso daqui que a gente quer? Nós queremos 2 algarismos consecutivos, iguais, né? 2 algarismos consecutivos iguais. Qual o complemento disso? Consecutivos diferentes. Então, eu tenho que escolher o algarismo dos milhares. De 1 a 9, eu tenho 9 possibilidades. O próximo algarismo, como eu quero consecutivos diferentes, já que é o complemento do que eu quero, tem que ser diferente dos milhares. Então, de 0 a 9, tem 10 números, menos o anterior, menos 1, 9. O das dezenas pode ser qualquer coisa de 0 a 9, que são 10 possibilidades, menos o anterior. Então, é 9 possibilidades. Aqui também é a mesma coisa. 9 a quarta, que é 81 ao quadrado, vai dar 6.561. Pelo princípio subtrativo, é tudo menos isso, então vai dar 2.439. Pelo princípio aditivo, isso daria bem mais trabalho. Vamos ver como é que seria, né? Para dar o mesmo resultado. Bastaria isso daqui, como já falei antes. Mas vamos fazer de outro modo para ver que vai dar a mesma resposta. Uma possibilidade para ter 2 algarismos consecutivos iguais é que todos eles sejam iguais. Aqui, essa é a possibilidade. Então, eu tenho 9 possibilidades para os milhares e o resto está definido. Por isso que é 1. Outra possibilidade é que não são todos iguais. Tem o último que é diferente. E o restante, os 3 primeiros iguais. Então, 9 possibilidades para os milhares, que é de 1 a 9. Esse já está definido, esse também. Aí depois eu posso escolher 9 possibilidades para cá. Porque eu quero que o B seja diferente do A. Então, de 0 a 9, exceto o A. 9 possibilidades. A mesma coisa aqui, só que agora os 3 últimos é que são iguais e o primeiro diferente. Vai ser uma conta semelhante. 9 vezes 9, né? O resto é 1. Agora os 2 primeiros iguais e os 2 segundos, os 2 últimos, iguais entre si, mas diferentes dos 2 primeiros. 9 possibilidades para os milhares. Esse aqui já está definido. 9 possibilidades para o B, que tem que ser diferente. 0 a 9 são 10 menos o anterior. Esse aqui também já está definido.
Agora, a A, B, C. Esse C, ele tem que ser diferente do B, mas pode ser igual ao A, né? Só quero que seja diferente do B para não cair no caso anterior. Eu tenho 9 possibilidades para o A. Esse aqui já está definido, que é o A. Depois eu tenho 9 possibilidades para o B, porque tem que ser diferente do anterior, né? É de 0 a 9, tem 10 números menos o anterior. E o C tem que ser diferente só do B. Então, eu tenho de 0 a 9, tenho 10 possibilidades, menos o B, então eu tenho 9 possibilidades. Poderia ser o A aqui no lugar do C, tá bom? Esse C aqui é só para pontuar que é diferente do B. A mesma coisa aqui, a B, C. Esse C só tem que ser diferente do B, mas pode ser igual ao A. Poderia ser a B, A, né? Esse C pode ser A, só não tem que ser diferente do B. Porque se fosse igual ao B, cairia nesse caso A, B, 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 né? Então, eu tenho 9 possibilidades para o A, 9 possibilidades para o B, porque tem que ser diferente do anterior. Esse aqui está definido. E o C tem que ser diferente só do B. Então, é 10 menos 1, 9. E A, B, C, C, né? Ok? O CC aqui, ele pode ser igual ao A, né? Ok? O A pode ser igual ao C, por exemplo. Então, é 9, 9, 9 vezes 1. Vai dar, no total, somando tudo, 3 vezes 9 ao cubo, né? Esse aqui são 9 ao cubo. Esses 3 são 9 ao quadrado. 3 vezes 9 ao quadrado, mais 9. Fazendo as devidas contas, vai dar o mesmo resultado, 2.439. Tá bom? Veja que o princípio aditivo aqui deu muito mais trabalho, o princípio subtrativo foi bem melhor. A mesma resposta. Último exercício. Sejam n e m dois números naturais quaisquer. Quantas sequências de n números naturais, todos esses números são menores do que m, possuem pelo menos dois elementos iguais. Vamos ver aqui. Vejam, é uma sequência de n números. E esses números têm que ser menores do que m. Para ser menor, o máximo é m menos 1. E como é natural, vai de 0 a m menos 1. Ok? Uma sequência de números naturais. Tá? Então, de 0 a m menos 1, nós temos m números. Qual é o total de possibilidades, então? São n números e todos eles menores do que m. Então, tem m possibilidades. Então, m possibilidades para o primeiro, m possibilidades para o segundo, m possibilidades para o terceiro, até m possibilidades para o último. Como são n números, e todos têm m possibilidades, que é m vezes m, n elevado a n. Esse símbolo chapéu aqui é o elevado, m elevado a n. Ok? E qual é o complemento do que eu quero aqui? Eu quero que tenha pelo menos dois elementos iguais. Tá? Para ter pelo menos dois elementos iguais, quer dizer o quê? Que todos, o complemento disso é que todos os elementos são diferentes. Tá? Se o m for menor do que n, isso é impossível de acontecer, pois todos os elementos, é impossível possuir todos os elementos diferentes. Tá bom? Imagina que eu quero 5 números e todos têm que ser menor do que 4. Então, eu posso botar o 0, posso botar o 1, posso botar o 2, o 3, né? Mas aí eu tenho 4 números, mas eu preciso de um quinto número, e aí vai ter que repetir. Isso é o que a gente vai chamar de princípio da casa dos pombos, né? Não tem como ser todos os elementos diferentes. Então, se o m for menor do que n, esse complemento nunca acontece. Então, é 0 possibilidades. É impossível isso acontecer. Então, o resultado final vai ser m elevado a n, que é tudo, menos 0. Vai dar m elevado a n, tá bom? Se o m for menor do que n. Suponha, então, que o m é maior ou igual a n. Se o m for maior ou igual a n, qual é o caso do complemento? Todos os elementos diferentes. Eu tenho m possibilidades para o primeiro, m menos 1 para o segundo, que tem que ser diferente do anterior, m menos 2 para o terceiro, que tem que ser diferente dos dois anteriores, até m menos n mais 1. Isso é m fatorial, a gente já viu, sobre m menos n fatorial. Tá bom? Então, no caso de m ser maior ou igual a n, o resultado é m elevado a n menos m fatorial sobre m menos n fatorial. Tá bom? Ok. Então, terminamos aqui o princípio subtrativo. Na próxima aula, eu vou fazer o princípio da inclusão e exclusão, que ele é mais longo, é melhor ele ter um vídeo só para ele. É isso.